Hey Govinda, hey Gopal, Keshava Madhava, Dina Dayam, Dina Dayam, Dina Dayam, Keshava I got Madhava. no sound here for some sort of reason. Hare Krishna, Hare Krishna, now it's working. Jai Shila Bhaktiranjan Madhusudan Maharaj Ki Jai. Hare Krishna, Jai Shri Gurudev Ki Jai, Jai Shri Guru Maharaj Ki Jai, all the assembled devotees Ki Jai. Oh, Dina Bandhu Prabhu, you're outside with the t-shirt. Well, I don't have my gloves on, but I should have my gloves on. I'm inside with a sweater and everything else. I'm going to put some hand gloves on too. All right. And Ananga Leela Devidasi, who's the sannyasi with us? Oh, Leela Moiprabhu, you took sannyas. Okay. Look, he's wrapped up in the cold in Govardhan, but not taken sannyas, don't worry. Hare Krishna. Hare And Krishna. Ramadiri, Gauranataraj Prabhu, and someone nearby, probably Lalita Devidasi, Malati Priya Devi, Renata Rasamayi, Rasamayi Devidasi, Rupanuga Prabhu, Jaya Prada. Yes, Jaya Prada. Very happy to know you're there too. Nazar joined us in Brazil. Jai Leela Sundar Prabhu joined us all in Brazil, Ananda Leela in Brazil. Just Nazar, you and me, we are not Brazilian. So we are the guests in the Brazil Zoom today. We also got Rupanuga Prabhu Maharaj. Oh, he's everywhere. He must be also Brazilian. No problem. Rupa Nuga Prabhu. Hare Krishna. Actually, while I remember, just before we start, Rupanuga Prabhu, can you put in the chat box the name of the visa agency that you use for getting your visa? Because some of our devotees actually need a recommended visa agency. If you could put that in the chat box when it's convenient, we'd be grateful. Grazie mille. Okay, dear devotees, we've all come to Brazil. We better speak Brazilian or at least some Sanskrit and Bengali. Vandeham Shri Guru Shri Yuttapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitan Tang Sarjivam Sarvaitam Savarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Param Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha Om Gyantimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuran Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Bancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvijay Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivas Adi Shri Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. All right, and so several Brazilians are coming to India, and so this may be useful for you too, and that is in the chat box. Then Rupanuga Prabhu has kindly put the link that he uses, well, except as for the referral code. Oh, okay. Anyway, it's the link he uses for the visa agency, and sometimes the visa agency does help us out. And we saw with experience here that the Indian visa form can be a bit tricky to fill up. Anyhow, there we are. Just keep a note of it. I'm copying and pasting it too to keep it safe.
Can I do some Portuguese now, Maharaj, please? Oh, yeah, we came to Brazil, which speaks Portuguese. Então vamos lá, temos aqui um longo texto para começar, né? O Maharaj se juntou a nós nessa manhã fria lá na Itália e super quente aqui no Brasil. Ele reparou que o Dinabando Prabhu tá ali sob as árvores, de chapéu, camiseta, nessa vida boa, no calor escaldante aqui. E reparou também que o Lilamoi Prabhu tá parecendo um sannyasi ali, todo enrolado, passando um pouquinho de frio ali em Govardhana. E o Maharaj falou que ele provavelmente vai ter que colocar as luvas dele, porque está bem frio. Daí ele, né, reparou todo mundo que já tinha chegado aqui, algumas pessoas de fora do Brasil, ele mesmo, Maharaj, o Nazar Prabhu, que está lá na Ucrânia, e a gente tem também o Rupanuga Prabhu, que é, de acordo com o Maharaj mesmo, um cidadão do mundo, provavelmente brasileiro também. E ele aproveitou para pedir um favor para o Rupanuga Prabhu, colocar no chat box aqui da nossa reunião um link para uma agência de vistos de viagem que sempre o Rupanuga Prabhu usa, é uma agência confiável. Então, para quem estiver encontrando alguma dificuldade para conseguir o visto para viagem para a Índia, que algumas pessoas daqui vão fazer em janeiro, então esse é um link de um lugar confiável para te ajudar nessa tarefa. And he's also put a little chat there saying that the Indian visa was quick and easy for under $50. But that fee, we know it varies country by country, so it will vary according to the country. Ele também colocou uma mensagem falando que o visto para a Índia foi super fácil e custou menos do que $50, mas é claro que a gente sabe que isso varia de país para país. And some countries are free. I do not know if Brazil is free. I do not know. You No, have to look. nothing in Brazil is free, Maharaj, ever. Então, o Maharaj falou que em alguns países o visto é gratuito, né? Que ele não sabe se no Brasil é gratuito ou não. E aí eu falei para ele que no Brasil nada é gratuito nunca. It's worth checking. Anyway, when you apply for the visa, it'll let you know the cost. All right, dear devotees, so now we are here. We've made a mini auspicious invocation at the beginning, and I am here to serve. So please let me know, any of you, if there's some way that I can be of service today. Então, o Maharaj falou que a gente começou, né, com essa mini versão do Vandana, né, essa invocação auspiciosa que a gente sempre faz, e que agora ele está aqui para servir. E geralmente, quando ele diz isso, o que ele quer dizer é: se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser que ele sirva de alguma forma específica, agora é uma boa hora para que vocês se manifestem. So, Maharaj, I was watching a very short video by Srila Guru Maharaj, and he was talking about how he was told by Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur that when we're chanting on our japa, when we're chanting the Maha Mantra, we should not do anything like trying to picture some images in our heads or imagine things or do anything like that, because that would allow our senses to take charge of everything. And this is quite the opposite of what we're trying to do. But I myself find sometimes it's very difficult to keep concentration, even though I've been practicing that for a few years. So what I do sometimes is I keep looking at a picture of Srila Gurudev or Srila Guru Maharaj as I'm chanting and try to, I mean, I don't want to distract by anything, but if there's anything that I will try to get my mind into, and it's not the name or the sound of the name because I'm kind of losing it, so I look at a picture of one of them. I would like to know how damaging that could be for my own concentration and the chanting of japa and things like that. And in Portuguese, seeing as you are in Brazil? Então, pessoal, eu estava assistindo um vídeo curtinho de Srila Sridhar Maharaj e
Nesse vídeo ele fala que ele aprendeu, né, com Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, que quando a gente está cantando japa, cantando Mahamantra, não é para a gente ficar imaginando coisas, né, imaginando Krishna, imaginando os passatempos de Krishna, porque a gente é limitado pela nossa própria capacidade mental e isso inevitavelmente vai virar uma viagem mental dos nossos sentidos tomando conta da situação, tomando as rédeas da nossa mente e levando a gente para um lugar que a própria mente ache agradável, que isso é prejudicial e é assim, é contraproducente no avanço desse cantar do Mahamantra, cantar japa, etc. E aí eu disse que às vezes eu tenho bastante dificuldade, né, de me concentrar, independente de há quantos anos eu estou fazendo isso, de vez em quando eu percebo a mente dando aquela viajada, assim, e aí o que eu faço é ficar olhando para uma foto de Srila Govinda Maharaj ou Srila Sridhar Maharaj e tentando, já que a minha mente está viajando um pouco, não está conseguindo se concentrar no cantar e no som do Mahamantra apenas, então eu fico olhando para eles, vai. E o que eu perguntei para o Maharaj foi se isso é uma coisa que prejudica muito essa concentração de cantar japa, de me concentrar nos nomes de Krishna, etc. So this was Srila Guru Maharaj saying about Srila Bhaktisiddhanta Saraswati's instruction. Yeah. Okay? And I wonder whether Srila Guru Maharaj, in that recording that you saw, whether he's saying that we are to focus on the sound of Krishna's name as was planted in our heart. Yes, that's pretty much what he was talking about. Então o Maharaj falou, né? Ele primeiro questionou de novo, né? Se isso foi Sridhar Maharaj falando sobre uma instrução recebida por ele, de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, e se ele estava falando sobre isso, né? Sobre você se concentrar no som do Mahamantra, como ele foi plantado no seu coração. E sim, esse é o teor do que ele está dizendo. So the particular magic is in the sound. Então, essa mágica particular, ela está no som. Not our eye, not our touch, not our scent, not our smelling, not our taste. Então, em nenhum dos nossos outros sentidos, né? Não na nossa visão, nem no nosso paladar, nem no nosso tato, nem no nosso olfato. However, there are no hard and fast rules for chanting the holy name. Mas, de qualquer forma, não existem regras muito restritas para se cantar os santos nomes. And what we in our current stage find favorable, then we will do the favorable rather than our mind being like running everywhere. We find, oh, it's favorable to focus my mind with the help of a photograph of Guru or Guru Maharaj. Então, aquilo que a gente considerar favorável, né, para evitar que a nossa mente fique viajando por aí, de acordo com a nossa capacidade atual, é o que a gente deve usar. Então, não é uma coisa ruim você se concentrar numa imagem, né, de Srila Govinda Maharaj ou Srila Sridhar Maharaj, por exemplo. But our eye also is deceived in the sense that Srila Gurudev, I promise you, is young, handsome, beautiful, and glowing and everything. And so our eye of how we see him in the, because the external form is also deceiving us. Mas a nossa visão, né, a forma como a gente consegue enxergar o Srila Gurudeva, por exemplo, é uma forma totalmente enganosa. Então, quando a gente olha uma foto, a gente está vendo aquilo que nossos olhos são capazes de ver, né? A gente não consegue enxergar que ele é aquela personalidade eternamente jovem e brilhante e cheio de energia e tudo mais. And a little like Krishna, if he wants to show himself to you, then he can. I mean, of course he can. But this is another aspect. So Gurudev's form, you can say, is more than we can see with our eye.
Mas assim como o Krishna mesmo, né? Se ele quiser mostrar para a gente essa forma mais completa dele, ele vai mostrar. Então, é sempre muito limitante aquilo que a gente consegue ver com os nossos olhos. And so our seeing is limited. But again, we can get much inspiration. But also our sense of touch is limited. But any devotee who's been hugged by Gurudev, they'll have to say, okay, maybe my sense of touch is limited, but Gurudev hugged me and E something wonderful happened. então a gente tem que entender isso, né? Que os nossos sentidos eles são limitados, a nossa visão é limitada, o nosso sentido do tato também é limitado. Os devotos que foram abraçados por Shila Gurudeva devem ter essa compreensão, né? Que eles não sabem muito bem o que aconteceu, porque esse sentido do tato é limitado, mas com certeza alguma coisa maravilhosa aconteceu, né? Shila Gurudeva me abraçou. Of course, if we could chant 16 rounds of japa, hugging Gurudev, that would be very special. E é claro, se a gente conseguisse cantar 16 voltas no Japamala, abraçando o Gurudeva, isso seria muito especial. Hare Krishna. Anyhow, Srila Guru Maharaj describing about Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, his Guru Maharaj, giving instruction, is very similar, which is no surprise, to Srila Gurudev describing how Srila Guru Maharaj gave instruction to him. E, de qualquer forma, ouvir Srila Guru Maharaj descrevendo a maneira como ele recebeu instruções de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, é claro, é muito similar a ouvir Srila Gurudeva ouvindo como ele recebeu as instruções de Srila Sridhar Maharaj. And Srila Gurudev, he asked to Guru Maharaj, and one of the things that Gurudev said was, should I sit in front of the deities and see the deities? E uma das coisas que Shila Gurudeva perguntou para Shila Guru Maharaj foi: eu deveria me sentar em frente às deidades e ver as deidades? And we all know also Krishna is there in the deity, or Krishna is the deity. This is also something which we cannot understand, but we know. E isso também é uma coisa que, mesmo que a gente não consiga entender, a gente sabe que Krishna não apenas está ali na deidade, a deidade é Krishna mesmo também. So it's not a question, is Krishna there in the deity? And it's not a question, is Krishna there in the heart of Guru and the pure devotee is there in the heart of Guru? That's not the question. Rather, the question is that we are to focus on the name, the sound. This is how Gurudev explained. Então, não existe essa questão, né, de se se Krishna está ali, né, naquele devoto puro, naquele coração dos devotos, se um devoto está dentro do coração de outro, isso tudo não é uma questão, isso tudo já é entendido. O que a gente tem que compreender é essa necessidade de, ao cantar os santos nomes, os nomes de Krishna, concentrar-se nesses nomes, que Krishna está ali, né? Aquilo ali é Krishna mesmo. So you asked, Sri Hari Prabhu, you asked, how damaging will it be? I don't think there's any question of damaging. It is it is to know the ideal, and we will try to aim for that. We will try to practice in that line. Então, como na pergunta eu disse, né, quão prejudicial isso pode ser, né, ficar olhando uma foto enquanto estou cantando japa ali. E, na verdade, o Maharaj está dizendo que não existe essa questão, né, de prejudicial ou algo assim. Mas a gente tem que entender que existe um ideal, qual seria o ponto ideal e qual é a nossa capacidade atual, o que que a gente é capaz de fazer indo em direção àquele que seria o ponto ideal. And if we also, this is from Gurudev, if we have a photo of Guru Maharaj, then how do we see the photo of Guru Maharaj?
I mean, how do we see? I know we see with our eyes, but in what way? E essa é uma pergunta de Shila Gurudeva, né? Se a gente tem uma foto de Guru Maharaj, como nós vemos essa foto? Não apenas nós vemos com os nossos olhos, né? Mas de que forma realmente nós vemos essa foto? O que ela é para nós? There is no question about it that Srila Gurudev knows Guru Maharaj. Clear. Então não existe essa dúvida, né? De quanto Shila Gurudeva conhece Guru Maharaj. Isso a gente sabe claramente. But I've been with Gurudev when he's seen some photo of Guru Maharaj that devotees used for publication. And Gurudev didn't approve because that particular moment of the photo, it didn't capture Guru Maharaj. It looked like the devotee chose it, they thinking, oh, this is nice photo or something. But Gurudev, who knows Guru Maharaj, he didn't approve. And he's saying why they like, and he said why they like this picture. This has not captured Guru Maharaj's, who is Guru Maharaj. E o Maharaj está contando, né, que algumas vezes ele estava ao lado de Shila Gurudeva quando os devotos chegavam com algum livro, alguma publicação que ia ser feita, e nessa publicação tinha uma foto de Guru Maharaj, que os devotos tinham escolhido porque acharam que era uma foto bonita, significativa, alguma coisa assim, mas Shila Gurudeva olhava aquela foto e não aprovava. Ele olhava e ele dizia, por que que eles escolheram essa foto? Essa foto aqui não capturou quem ele é realmente. Essa foto não tem o humor real dele, né? Então, Shila Gurudeva conseguiu enxergar ali que não era aquilo. And I'm with Gurudev, I know exactly that photo. And that photo, actually, it was sweet enough, you can say. It's all in focus, all these things. But it even, to me, gave some impression of Guru Maharaj, not as Guru Maharaj. It gave some other impression. Oh, yes. So you translate, I'm coming to you in a moment. Então, o Maharaj falou que estando ali ao lado, né, de Gurudeva, quando eles viram essa foto, é uma foto bonita, uma foto que está num ângulo legal, uma iluminação legal, tecnicamente é uma boa foto, né? Mas ele também, conhecendo o Shila Guru Maharaj, né, ele também, olhando aquela foto, teve essa impressão, né, de, puxa, essa foto não captura quem ele era mesmo, né? Esse aqui não é o humor dele, essa imagem aqui não transmite a energia dele que a gente conhece. O Maharaj pediu um momentinho, ele já volta. Okay, we're being joined by one of the actual pioneers of Zoom, of our devotional Zoom meetings. We've just been joined quite by surprise, by the way, by Braja Sundari from Israel. Dandavat Pranam from Brazil, welcome. Thank you, Dandavat. Então a gente acabou de ser aqui agraciado com a presença da Braja Sundari de Israel, que é uma peregrina do Zoom, né? Ela está em todos os lugares, sempre. É muito comum quando a gente consegue, eu de vez em quando consigo participar, e ela sempre está em todas. So now there's Naza, Rupanuga Prabhu, Braja Sundari, and myself who are visiting you in Brazil today. And really, we're happy to see. Oh, Tunga Vidya's here. Okay, we've got more. Tunga Vidya from Norway. She's joined us also. But it's our Brazilian Zoom. Então agora o Maharaj falou que o Zoom brasileiro tem mais uma estrangeira aqui, né? Se juntando a ele, ao Nazar, ao Rupanuga, Tunga Vidya e quem mais, quem mais, quem mais? Não lembro mais quem, mas tem mais alguém. Nazar and Madhusudan. Yeah, I talked about the two of you. Oh, okay. Okay, so anyhow, I think
more or less, well, I hope we've answered your question, but it is interesting that to see through the eyes of Gurudev and Guru Maharaj and to see through our eyes is different. We need to learn how to see the spiritual things. Então, é interessante que a gente entenda isso, que enxergar através dos nossos olhos, né, essa substância espiritual, é diferente de enxergar através dos olhos de Srila Gurudeva, Srila Guru Maharaj, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, né? É diferente. And again, we can think of the phrase that Guru Maharaj and Gurudev used both, saying, we actually see by hearing. E é legal a gente lembrar dessa frase que várias vezes Srila Gurudeva e Srila Guru Maharaj repetem, né? Que, na verdade, nós devemos ver ouvindo. Então, é através dos nossos ouvidos que a gente vai conseguir enxergar. And this is going to apply very strongly. We need to remember this and apply it very strongly for the devotees who are coming on parikrama to the holy places. E isso vai se aplicar de uma maneira, né, muito, muito enfática para os devotos que vão participar desse parikrama, né, dessa peregrinação aos locais sagrados. Muito importante ver através daquilo que você ouve. So even how we see Guru Maharaj and Gurudev or any pictures of the six Goswamis, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, even how we see them, that is also guided by what we have heard from authority, from those who know them. Então, essa forma como a gente vê, né, uma foto de Srila Gurudeva, Srila Guru Maharaj, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur, os seis Goswamis, tudo isso tem que ser, na verdade, um complemento para tudo que a gente já ouviu sobre eles, daqueles que os conhecem de fato, né? Então, a gente tem que ter essa substância para dar peso àquela imagem. All right, so we're being gradually joined by more devotees. Today is Saturday, and it's also still the holidays, we could say related to Christmas, but I think more related to Gurudev's Vyasa Puja recently, still going on. Então, tem uma outra devota se juntando ali. O Maharaj falou que aos poucos os devotos estão ali, que tem muitos devotos e que essa época, né, de festas e feriados, que relacionado no geral com o Natal, mas ali no caso mais relacionado ainda com o aparecimento de Srila Gurudeva, que recentemente a gente celebrou e que continua, na verdade, sendo celebrado. Então, isso faz com que mais devotos estejam em volta ali. So the news reached them that there was a gathering of sincere devotees here in Srila Gurudev's room in Vila Govinda, and they've come through to have your association. Então, as notícias correram de que havia um encontro com buscadores sinceros no quarto de Srila Govinda Maharaj, na Vila Govinda. Então, elas foram ali para se encontrar com todo mundo aqui. Indubala, who's driven 3 hours or something to reach us today, and she's here. We've got more devotees outside. They've been walking with Kumkum Devidasi, our senior lady devotee. Então, a Indubala, que está ali atrás, Dandavat Pranams from Brazil. Indubala Didi, nice to have you there. E tem mais devotos lá fora, né? E vários se juntaram a Kumkum Devidasi para dar uma caminhada. Ela que a maioria aqui já conhece, né? Uma das devotas antigas da consciência de Krishna. And with us here, but you don't have the eye to see, is Krishna Das, the oldest son of Rajasundari. He's seated in the chair to the side here, 9-year-old oldest son. Nice. 13 years old. 13 He was 9 just before when you introduced him. Okay, he's now 13. E o Maharaj falou que também, junto com eles ali, e a gente não tem olhos para vê-lo, né? A gente não tem essa capacidade, está o Krishna Prabhu, que é o filho mais velho da Vraja, e ele tem agora 13 anos. O Maharaj achou que ele ainda tinha 9, mas os anos passaram.
I think we go for Krishna Das Prabhu rather than Krishna Prabhu. But still, Ok, there we go. Krishnadas Prabhu. And in Bengali, there are many people with the name Krishna. In Bengal, there are many people with the name Krishna Das, and it very often becomes Keshto. Kesto. Yeah. Então, o Maharaj falou que na Bengala tem muitas pessoas com esse nome, né? Krishnadas, e que aí acaba virando Kesto. And we had a very famous Keshto Prabhu who served in Chaitanya Saraswat Mat, who Gurudev gave so much praise to, such a sweet devotee and sweet speaking. He was born in Mayapur and speaks very beautiful Bengali. E havia um devoto muito querido na missão, Kesto Prabhu, que era muito querido por Srila Gurudeva, e ele nasceu em Mayapur, e além de ser uma pessoa encantadora, ele falava muito bem, era muito bom ouvi-lo, e ele falava num bengali muito doce. And he was the head Gopa, the head keeper of the cows in the cowshed, and such a sweet devotee, not educated by university or anything, but he knows how to look after the cows and also the devotees. Devotees and cows, quite similar in some ways. E ele era um devoto muito doce e ele era o chefe dos gopas, né? Que são aqueles que cuidam das vacas. Então ele era o chefe ali da casa das vacas do templo, ele que cuidava principalmente das vacas. E como os devotos e as vacas não são tão diferentes assim em vários aspectos, então ele também cuidava muito bem dos devotos, mesmo não sendo um cara com uma educação universitária ou qualquer coisa assim mais formal, ele sabia muito bem como lidar com tudo. Hare Krishna. I think you should ask Rajasundari a question. What are you doing here? Well, maybe we should ask that one. But she is here. She's got 3 sons, but the other 2 boys and the father, they're staying nearby, and they're going to take it in turns to come. They're having a holiday. Ah, então, Oh, 2 sons and a daughter. Sorry, 2 sons and a daughter. Então, o Maharaj falou que a gente pode fazer também uma pergunta para a Vraja Sundari, né? Ela tem 2 filhos e uma filha, e o filho dela está ali com ela, a filha e o outro filho estão com o marido dela, viajando um pouco, né, de férias, e logo mais eles vão se juntar aos devotos ali na Vila Govinda. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta para ela, agora também é uma boa hora. Já fiz minha pergunta do dia, hein? Agora é com vocês. And I can ask a question on behalf of us all. Perfect. Então, And o Maharaj falou que ele pode fazer uma pergunta em nome de todos nós. we've not seen you regularly on the Zooms recently, and we know you've been busy. Please tell us what you've learned about Krishna consciousness or learned from Krishna in these last few months. Então, o Maharaj disse que nos últimos meses ela não tem conseguido participar muito dos Zooms, porque ele sabe que ela tem estado muito ocupada, mas o Maharaj queria saber dela, o que que ela aprendeu sobre a consciência de Krishna nesses últimos meses. Because what you have learned, you can share with us, so we can also benefit. Porque aquilo que ela aprendeu, ela pode compartilhar com a gente e nós também seremos beneficiados. Dandavats. Dandavats. Oh, I cannot say that I learned something new. I was like remembering something more like this, like because there was lots of information, yes, and sometimes some of it appears in your mind. And yes, and we live in Israel, and we had sometimes strange and difficult situation. I mean, wars or something like this. Translation. Give it a little time. Okay. Yeah. Sorry. Então ela tá dizendo que ela não consegue pensar em algo que ela realmente tenha aprendido de novo, mas o quanto ela tem lidado, né, com todas as informações que ela recebeu e o quanto ela tem, né, buscado compreender várias coisas que ela aprendeu.
E nesses últimos meses, as coisas têm estado muito ocupadas e ela mora em Israel, né? Então lá tem sempre alguma tensão e a gente sabe que tem guerra acontecendo ali perto o tempo inteiro, né? Yes, and so mostly I remember two things. One is the saying that if Krishna wants to kill you, no one will no one will help you to live. But if Krishna wants you to live, no one can kill you. And okay, translate and I will continue. E a primeira coisa que ela se lembra, né, é que é dessa frase, né, que a maioria aqui conhece, que é que se Krishna quiser te matar, nada nem ninguém vai ser capaz de te salvar disso. Mas se Krishna quiser que você viva, nada nem ninguém vai ser capaz de te matar. Oh, yes, and one more thing. So three things. Another thing is I read in the book that once someone asked Siddhar Maharaj about war with what these bombs. Atomic bomb. Yes, with atomic bombs, nuclear bombs, something like this. Yes, and Siddhar Maharaj said that he doesn't care because in this universe everything is changing all the times. All the time we are being born and then we are dying, and again we are like a sand, like a piece of a sand, a particle of a sand. So he doesn't care about it. E uma outra coisa que ela se lembrou, que ela leu, né, num livro, foi alguém perguntando para Srila Siddhar Maharaj sobre as bombas nucleares, né? Naquela época, provavelmente ainda nos anos 80, toda aquela tensão nuclear, e perguntaram isso para ele, né? O que ele acha e se vai ter guerra nuclear ou não e tudo. E a resposta dele é que, na verdade, ele não dá a menor importância para isso, ele não se importa com isso, porque nós já nascemos e morremos tantas vezes e vamos fazer isso de novo tantas vezes, que nós somos como grãos de areia nesse universo, né? And the third thing I heard from Madhusudan Maharaj. Oh dear. Yes, when the war in Israel on the 7th of October 2023 started, and in the beginning I went with my children to Russia, to my mother's apartment, to my mother, and I was thinking where I can find a safe place for my children. Because yes, I can live in Israel, I can live in Russia, but Russia has a war with Ukraine, and my brother, he moved to Poland because actually we are Polish. So I also can make Polish documents and to move there. And I was thinking also about India, about every place. I was simply looking for a safe place for my children. And I spoke about it with Maharaj, and he said, dear, there is no safe place in this world. So. E ela se lembrou também, né, que quando começou essa guerra lá em Israel, ela pegou os filhos dela, né, e aí ela pensou, bom, eu acho que eu vou para a Rússia, porque minha mãe mora lá, ou talvez para a Polônia, porque nós somos poloneses, é fácil conseguir um documento e ficar na Polônia, ou quem sabe para a Índia, né? E ela conversou com Madhusudan Maharaj nessa época, e ele muito calmamente disse para ela: minha cara, não existe nenhum lugar seguro nesse mundo. But still, I understood it by intellect, but it took time for me to feel it. And I fully understood it not so long ago, actually. And in this situation, you understand more that saying that Krishna, if Krishna wants to kill you and some other things, yes. So understand that you're absolutely dependent, and that you do not know if you will live tomorrow, and even if you will live next minute. E ela entendeu, né? Intelectualmente, ela entendeu essa instrução, mas levou um bom tempo para ela realmente incorporar isso, né? Sentir mesmo isso na pele.
E nesse tipo de situação é que a gente realmente vê que essa ideia de se Krishna quiser me matar ou se Krishna quiser que eu viva, isso é realmente algo muito real e muito radical. A gente não sabe o que vai acontecer, e nesse tipo de situação mais radical, de verdade, a gente percebe a importância de viver assim, de compreender a vida dessa maneira. Yes, and as a confirmation, there was a situation in summer when we went to sleep as usual. There was peace in Israel, like more or less peace, yes, in Israel. Everything was okay. But at 3 a.m. in the night, suddenly we heard the siren, Alarm, siren. alarm, yes, Yes. alarm. The war with Iran started. And after for 12 days, I lived with my children in the like general shelter, Like- not the shelter in our house, but under the earth. Like a shelter. bunker. Yes, yes, yes. For 12 days we lived there. So Então, no one knows what. We simply went to sleep, and then at 3 a.m. such a situation. So nobody knows anything. And moreover, I want to add. Okay, I will add after, please. e aí ela falou, né, que em uma dessas situações parecia que estava tudo bem, né, que a paz estava sendo negociada e tudo, e aí foram dormir, aparentemente tudo sob controle, e às 3 da manhã, aquele monte de sirene e avisos mandando todo mundo sair de casa e correr para baixo da terra, se esconder num bunker, e aí ela teve que ir para lá com os filhos dela e ficar por 12 dias. Então, esse é um tipo de situação onde a gente percebe que realmente a gente não tem nenhum controle sobre nada. Yes, and the last thing is that when I was looking for a safe place, I even started to think maybe to move to Brazil. It is so far away from Ukraine, from Israel, from all these places. And you know what? Just in a day after, or in 2 days from that thought, I read news that some terrorists wanted to kill Jews in a synagogue in Brazil. É, So então, there is no safe place even in Brazil. daí ela falou que, né, numa dessas situações, né, depois de 12 dias num bunker e tal, ela ocorreu para ela, puxa, eu podia de repente mudar para o Brasil, que é super longe de tudo isso aqui, né, um lugar lá, aquele país tropical, longínquo e tranquilo. E 2 dias depois ela leu essa notícia que prenderam alguns terroristas que estavam planejando atacar uma sinagoga aqui no Brasil. Então, não existe nenhum lugar onde você está realmente a salvo. Yes, that's all I wanted to say. There is no safe place in this world. Yes, and I also can add one more thing, a little bit different from what I was thinking during last years. Yes, that I had a little amount of disappointment after my mom's death. Yes, and some difficult time. Actually, I cannot say that I have already recovered. Still, it is difficult for me in some things with spiritual life. But all the time, I remember the words of our teachers that there's no any other way, no any other way, no any other way. Then? With them. No, Then- any other way to that? To chant Maha Mantra. Então, né, ela falou, né, que uma outra situação muito difícil, né, que ela passou esse ano, que a mãe dela abandonou o corpo, que é uma coisa que ela ainda não digeriu muito bem, ela ainda está triste com isso, mas que ela fica constantemente se lembrando, né, desse mantra que alguns aqui já sabem, que diz que nessa era de Kali não existe outra maneira, não existe outra maneira, não existe outra maneira a não ser cantar os santos nomes, cantar os santos nomes, cantar os santos nomes. Então, essa é a forma que a gente tem, né, de lidar com qualquer situação. Thank you. Thank you. Hare Krishna. And I was very surprised to get a message yesterday from Braja Sundari, and she was driving, and somewhere in Italy, but on the way in this direction. So completely
we also don't know what's going to happen tomorrow in a good way when the devotees suddenly come on our doorstep. E o Maharaj falou, né, que a gente também não sabe o que vai acontecer amanhã, pode ser algo bom também. Então, ele, por exemplo, foi pego de surpresa ontem quando a Vradya Sundari mandou uma mensagem para ele, dirigindo lá na Itália, indo em direção à Vila Govinda, para chegar lá de surpresa, assim. Então, as coisas boas também acontecem, às vezes, sem a gente planejar ou ter controle. So you understand also that she's living in Israel, in Haifa, which is probably in the news every now and again for difficulties. Mhm. Então, a gente também, só para recolocar aqui, né, e já foi dito antes, mas ela mora em Israel, ela mora em Haifa, que é um lugar que a gente vira e mexe, olha nas notícias, esse nome sempre aparece, né? A gente vê que tem alguma treta acontecendo ali em Haifa várias vezes. Hare Krishna. Hare Krishna. And we have Indu Bala here, who we can invite to come closer to the microphone. And she's always got some clear vision of Krishna consciousness. And she knows she's going in the right direction. And we are happy to hear from her and share her with you also. Hare Krishna. Hare Krishna. E a gente tem também ali a Indubala Devidasi, que se aproximou um pouquinho mais do microfone e que também é alguém que sempre tem alguma visão clara, né, sobre a consciência de Krishna, e ela sabe que ela está indo na direção correta, e o Maharaj falou que é sempre um prazer compartilhar a presença dela com a gente. Dandavat Pranams from Brazil. Dandavat, dear devotees. I'm very happy to be here with Srila Madhusudan Maharaj and all the devotees, and with you, obviously. I usually to follow the Brazilian Zoom at home, but now I'm here. And so, honestly, I'm not qualified at all to say something of relevant. But after listening what Vradya Sundari said just now, sometimes people ask me, okay, you say we have to find and see Krishna in everything. Krishna is always present in everything. But sometimes people ask me, how can we find and how can we find Krishna in a war or in a bad situation? Então, em primeiro lugar, né, ela falou que é um prazer estar aqui, é um prazer estar lá com os devotos, estar aqui no Zoom do Brasil, que ela sempre participa, e hoje, ao invés de estar participando da casa dela, ela está ali junto com os devotos na Vila Govinda, então é mais legal ainda, claro. E que ela não se sente qualificada para compartilhar qualquer coisa ou falar qualquer coisa, mas que tem uma pergunta que várias vezes as pessoas fazem para ela, que é sobre isso, né? A gente é educado dessa forma, que a gente deve conseguir enxergar Krishna em todas as circunstâncias, em tudo que acontece, e como que a gente harmoniza isso quando a gente vê, por exemplo, uma guerra. Então, como que Krishna está nesse contexto, né? Because it's easy when there is some of beauty or the life is good and we are happy. It's easy find and to see Krishna in this situation, but when we are living in difficulty, in hard situation, how can we do? What can we do? Então é fácil a gente enxergar Krishna em todas as coisas quando a vida está bela e brilhante, está tudo dando certo, né? Tá tudo uma maravilha e um dia lindo, um lugar bonito. É fácil a gente atingir essa pseudo-compreensão, né, de que Krishna está em todas as coisas, mas e quando não é assim, né? E quando é uma situação dura, quando é uma situação difícil,
Como a gente enxerga Krishna nessa situação? And I I just I just tell to these people that the important thing is to have faith, because everything is for our benefit. It's not easy to accept sometimes this concept, but if we have faith, sorry for my English, if we have faith, we can accept everything. Então, a resposta é que é uma coisa essencial é que você tenha fé. Você deve desenvolver essa fé para conseguir aceitar que tudo aquilo que acontece, de alguma maneira, é favorável para você. Tudo que está acontecendo, e a gente sabe que Krishna está em tudo, de alguma maneira é favorável para nós. Se a gente conseguir desenvolver esse tipo de fé, trabalhar esse tipo de fé, então isso vai ser muito favorável para a nossa vida espiritual, para a nossa compreensão da existência. And pray to have continued faith in Krishna. E orar para que a gente tenha fé sempre em Krishna. Essa é uma oração importante, orar para que se tenha fé. But I would like to ask to Madhusudan Maharaj if I can have something else. Oh, yes. Well, we can ask to everybody there, but yes, of course. E aí ela quer, claro, aproveitar para perguntar para Srila Madhusudan Maharaj se a gente pode acrescentar algo. If you can add something else. Oh, if I can add something else. Oh, Yes, well. Maharaj, you, please. Okay, I misunderstood. I need to go to Chinmoy Defu's English lessons. Anyway, Indu Bala, she has learnt English from Chinmoy Defu next door online in order that she can understand Gurudev, Guru Maharaj, and ourselves, but Gurudev, Guru That's Maharaj. wonderful. That's wonderful. Yeah. Então o Maharaj falou que ele não conseguiu entender muito bem que era para ele acrescentar algo e que então ele deve frequentar as aulas de inglês do Chinmoy Prabhu. E aí ele contou para a gente agora que a Indubala Devidasi, ela aprendeu inglês com o Chinmoy Prabhu para conseguir assistir às aulas de Srila Gurudeva e Guru Maharaj. And because Srila Gurudev, Srila Guru Maharaj, Srila Prabhupada, they gave in English, as Gurudev said about Guru Maharaj, what Guru Maharaj did not give in Bengali to the local people, he gave in English to the whole world. So it is really a great treasure to hear directly, understand directly from their lotus mouths. E é um grande tesouro, né? A gente conseguir ouvir isso diretamente das bocas de lótus de Srila Gurudeva, de Srila Guru Maharaj. E Srila Gurudeva, ele falou uma coisa que é muito legal, né? Ele falou que várias coisas que Srila Guru Maharaj deu em inglês para o mundo, ele não deu em bengali para os habitantes locais, né, que não falavam inglês. Então ele foi mais fundo em inglês. Então é muito legal que a gente consiga compreender diretamente deles. But on the topic of relying on Krishna and accepting every environment, trying to accept it in a favorable way, then I can try to mention a couple of things as well. Mas nesse assunto, né, de harmonizar qualquer ambiente, entender que tudo está sob controle de Krishna e é favorável de alguma forma, então o Maharaj também pode adicionar algumas coisas. One is that yesterday I met with somebody and they are talking to me, but they were very hurt by some other people, some others in the world who are doing something bad for them. You know, they're kind of bad people, you can say. And he was very upset. And so I'm hearing his situation. And then thinking of Guru Maharaj and Gurudev, I gave a reply.
Então, uma coisa que ontem o Maharaj estava conversando com alguém e essa pessoa estava reclamando muito para ele, né, de quanto essa pessoa está sendo injustiçada e maltratada por outras pessoas no mundo, né, e como está tudo dando errado e tudo mais. E enquanto o Maharaj estava ouvindo, né, essa história toda e como a situação está difícil e tudo mais, ele ficou se lembrando de Srila Gurudeva e Srila Guru Maharaj, e então ele deu uma resposta. And there are different examples and different ways that Guru Maharaj and Gurudev have kind of helped us to harmonize such situations. E existem diferentes exemplos em diferentes situações onde Srila Gurudeva e Srila Guru Maharaj nos ajudam a harmonizar todas essas coisas. But we have to think what will be suitable. What do we think will have will go into the heart of this particular person we're talking to? We always have to try to think who we are talking to. Então, nós sempre devemos pensar com quem nós estamos falando. Então, que tipo de exemplo vai ser mais viável naquele momento e vai realmente fazer algum efeito para aquela pessoa. So he has some devotional background, etc. And so I gave the example that Guru Maharaj gave, that we are also not thinking right. We are criminals because we have seen that things belong to us and not to Krishna. Therefore, we are criminals by this thinking. So we've been put into the correctional institute, the prison. So we cannot complain that who we are living with in the prison, that they are bad people. We have earned that association and we cannot complain. We are also bad people. Então, como essa pessoa tem algum histórico devocional, alguma compreensão da realidade, então um exemplo que o Maharaj usou foi esse, né, de Srila Guru Maharaj, explicando que nós também não somos pessoas boazinhas, nós também, por uma falha, fomos colocados nessa prisão, nesse centro correcional que é a vida material, e de alguma maneira nós estamos com esses colegas que estão também nessa mesma situação, nessa mesma prisão. Então não adianta a gente ficar reclamando das companhias que a gente tem e das associações que vão aparecer na nossa vida nesse mundo, porque nós nos colocamos nessa posição. Nós estamos aqui também por uma falha da nossa própria mentalidade, por um crime cometido pela nossa própria mentalidade. We know that the criminal in the next cell is a bad man. He's a criminal. So we can't complain about him because I'm a criminal in this cell. And in this world, it is often the neighbor, like your next door neighbor, who is the person who's doing bad things to you in some way or another. Então não adianta a gente ficar reclamando do prisioneiro que está na cela do lado, porque a gente sabe que ele é um homem mau, porque nós estamos nessa cela aqui do lado da dele, então nós também somos. E nesse mundo, geralmente, dos vizinhos, né, que a gente vai reclamar de alguma forma, falar, ele fez alguma coisa muito ruim e tudo mais, né? But the difference is that we now understand that we should try to be reformed and get out of this bad company. And if there are people who are bad around us, towards us, we must see this as a reminder of where we are and what we should be focusing on in this life. Então a diferença é que agora a gente sabe que a gente tem que fazer a coisa apropriada para se livrar desse ambiente ilusório, dessa prisão. E quando a gente olha para o nosso lado e vê alguém fazendo coisas terríveis que mantém a pessoa mais e mais amarrada nessa prisão, isso tem que ser muito bom para a gente lembrar o que nós não devemos fazer e como nós não devemos nos comportar se a gente quer se libertar disso. Então é uma ótima forma da gente aprender o que não fazer, porque a gente quer fazer a coisa certa e se livrar desse centro correcional que é o mundo material. And there really is no certainty at the next step. Many of us, I mean, all of us have probably got some experience of people who have died
who you never expected, even in the morning, and then they're dead by lunchtime. And I have that experience with a devotee. Então a gente tem que compreender, né, que a natureza desse mundo é algo difícil às vezes. Então, muitas vezes uma pessoa que estava viva e bem de manhã e a gente não esperava que nada acontecesse, na hora do almoço ela já morreu, foi embora. Então o Maharaj falou que ele experimentou isso com um devoto, né, vendo isso acontecer. De manhã tá tudo bem, não tem nenhum problema, e na hora do almoço a pessoa já não está mais nesse mundo. Not only that, 9 o'clock in the morning or 8 o'clock in the morning, about this time, a very qualified, highly paid doctor. I'm standing with him, with the devotee who's having some difficulty, but the doctor said, oh, it looks a little bad, but he won't die from this. And then by lunchtime, he's dead. E não só isso, né? O Maharaj presenciou esse tipo de situação de um médico super qualificado olhando para o devoto que estava se sentindo um pouco mal, tipo 9 da manhã, e falando: não, isso aí não está muito bem, mas pode ficar tranquilo, vai melhorar, não vai morrer disso. Tipo, 9 da manhã. E na hora do almoço já tinha abandonado o corpo, já tinha morrido. So really, this world, we've got that song, Jalamala, I forget the line, but our life is like tottering like a drop of water on a lotus leaf, which looks like mercury on the table or something. It just almost has no resistance, and slight wind, it can just fall off the leaf. Então tem essa canção, né, que diz que a nossa vida ela fica balançando para um lado e para o outro, como uma gotinha de água numa folha de lótus, indo para um lado e para o outro, sem nenhuma resistência, e que qualquer vento pode jogar essa gotinha para fora dessa folha de lótus. Então qualquer coisa pode tirar a nossa vida nesse mundo. But if the Lord wants to keep that drop on the lotus leaf, it'll stay there. If he doesn't want it to stay there, it'll go. So we have to go with the flow and utilize our time nicely. We've all heard this from Gurudev. Mas se o Senhor quiser manter aquela gotinha de água naquela folha de lótus, nada vai tirá-la de lá. E se ele quiser que aquela gotinha vá embora, nada vai segurá-la por ali. Então, nós temos que andar corretamente, né, junto com a corrente, harmonizar as coisas e levar a nossa vida dessa maneira, para a gente aprender algo e sair desse plano. And that's what you all are trying to do. That's what we are trying to do. So as a team, we are trying to help each other to be the good prisoners who don't care about the other things that happen in the prison, but are focused. We need the mercy of Krishna, the king, in the case of a prison. We need the mercy of Krishna. And then we may come to our proper senses and proper home. Então, nós estamos todos aqui, né, com esse propósito, né, tentando ajudar uns aos outros e tentando compreender que a gente está aqui nessa prisão, não adianta a gente ficar reclamando e olhando para o lado e apontando o nosso dedo, adianta a gente focar a nossa vida e contar com a misericórdia do rei, nesse caso, né, da prisão, que é Krishna, que pode nos libertar daqui e a gente pode ir de verdade para casa. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, you may, definitely. Yes, yes. It is Yes. once in a lifetime chance. Yes, simply now when I was listening to Maharaj, I remembered how, like a week ago, or maybe a little bit more, I read the Brahma Samhita, and it was written there that actually our soul, yes, is Tatastha Shakti. It is somewhere in the middle of inner energy of Krishna and outer energy of Krishna, yes. And that at the moment when the soul started to want something for himself, immediately Durga appears and covers this soul with
intellect, mind, and ego, and then with the gross body, yes, which consists of earth, air, fire, water, and I forgot. Ether. Ether. Yes. And it is said there, the last thing, and it is said there that this body is a jail, that all of us, like criminals, because of the situation that we started to want something for ourselves, to use this world for ourselves, and immediately we are going to a jail. And the body being the jail in that Yes, case. and the body is a jail. Yes. Então ela está lembrando, né, a Vraja Sundara Didi está lembrando que há uma semana, mais ou menos, ela estava lendo o Brahma Samhita, e no Brahma Samhita tem essa explicação, né, que nesse local neutro, que fica entre o plano transcendental e o plano material, esse local Tatashta, Brahma Jyoti, Tatashta Shakti, nesse local o eu verdadeiro, né, a alma desperta, e quando ela demonstra esse interesse egoísta de reinar de alguma forma, de ser senhor de alguma forma da situação, então ela imediatamente é encoberta pela mente, pela inteligência e pelo falso ego, a Ahamkara. E aí ela se manifesta dessa maneira corpórea, dentro desse corpo de água, terra, ar, fogo e vazio. E esse corpo é a prisão. Então, por causa dessa mentalidade egoísta, né, de querer reinar sobre alguma coisa e dominar alguma coisa, então o eu verdadeiro fica aprisionado dentro desse corpo e vai ter que lidar com todas as situações que fazem parte dessa natureza material, né? And at our lunch time arati today, then we always want to do something, not only to sing, but just read something very short, maybe. And today I was thinking of Brahma Samhita and think we should read verse 56 of Brahma Samhita. So I can encourage all of you some homework to read verse 56 of Brahma Samhita, maybe every day for a week. I mean, it is just a big reminder of our home when we get a little idea of that. Surely that will help us from wanting to stay in prison. E o Maharaj disse que todos os dias eles fazem alguma pequena leitura, né, na hora do almoço, para lembrar um pouco, né, mais uma vez de tudo isso, e que ele estava considerando mesmo ler o verso 56 do Brahma Samhita, e ele queria dar essa uma lição de casa, todo mundo lê todo dia por uma semana esse verso 56 do Brahma Samhita, que é um lembrete para nós de como é a nossa casa de verdade, como é a morada da suprema personalidade de Deus e o que pode nos esperar se a gente consegue de fato sair dessa prisão. And I expect in Vedabase.io you've got the Brazilian Brahma Samhita. Yes, there is a Portuguese translation, yeah. Portuguese, yeah. All right, devotees, so from all of us here to all of you there, our jais and obeisances, appreciation, respect, everything, encouragement, support, team member support, and Jai Srila Gurudev, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai, Jai Srila Guru Maharaj, Srila Bhakti Rakha Sridhar Dev Goswami Maharaj ki Jai, Jai Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai, Jai Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki Jai, Shri Rupanuga Guru Vaga ki Jai, Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai, and there is no other way than chanting the holy name, chanting the holy name, chanting the holy name. Shri Harinam Sankirtan ki Jai. And all the assembled devotees, all of you, my obeisances, our obeisances, and our jais. Jai Shri Bhakti Ranjan Madhusudan Maharaj ki Jai. Vancha kalpatrubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha.
from us and Krishna Rasru quietly here at the side. And you can probably hear the noisy Italian chatter from the room next door. We're going to join them, and you can continue in Portuguese for not next 24 hours. There's no problem at all. Banchikalpa finished. Dandavat to you all. We'll continue, and please, you also continue happily. Thank you, Maharaj. Thank you, dear devotees. Thank you. Hare Krishna. Hare Jai Krishna. Nitya. Então, antes de eu parar a gravação, o Maharaj encerrou, né, como sempre, oferecendo as reverências a todos e dizendo para a gente manter esse trabalho de time para a gente tentar se libertar dessa prisão no mundo material. Então, deixa eu parar a gravação aqui. Hare Krishna.